Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Energia, energia, energia! Dá o like! Compartilhe! E hoje, aula de quê? Aula de quê? Propriedades da matéria! Vambora! Vambora, galerinha! Energia, energia, energia! É química pura! Meu nome é Fernando Mota! Dá seu like, compartilhe esse link aí e vamos bombar nessa internet aí, beleza? Olha só, galerinha, hoje nós vamos falar sobre propriedades da matéria, assunto importantíssimo, não só no Enem, mas como também vários vestibulares, beleza? Vou explicar isso aqui de forma, ó, chupetinha. Olha aqui. As propriedades da matéria podem ser divididas em 3 tipos. Propriedades gerais, funcionais e específicas. Repete aí. As propriedades da matéria são divididas em 3. Propriedades gerais, funcionais e específicas. Galera, ai Jesus, eu tenho que estar lembrando vocês sempre. Só existem 2 maneiras de a nossa cabecinha memorizar as coisas. Quais são? Processo de repetição, ou o quê? Reações bioquímicas de alto impacto. E como é que eu gero reações bioquímicas de alto impacto no nosso cérebro? Promovendo emoções fortes. E aí, quando você for estudar, além de eu ter que fazer os processos de repetição na hora de estudar, e também as revisões, importantíssimo. Por que normalmente as pessoas estudam e esquecem? Elas estudam, a informação vai para a memória de curto prazo, né? Ou também chamado de memória de trabalho, e aí ela não faz as revisões dos conteúdos e acaba esquecendo a matéria. Isso é normal. O cérebro funciona assim, por isso que tem que fazer revisões, ciclos de revisões. E, na hora de estudar, procure colocar emoção. Põe um tom de voz diferente. Canta uma musiquinha. Faz a vozinha assim, um movimentinho que você vai memorizar. Isso funciona. Eu tô parecendo um besta aqui, né? Mas isso funciona. Eu fiz isso e faço isso na minha vida. E já ensinei milhares de pessoas a fazerem isso e funciona. Então, de novo, quer ver? Ó, quais são as propriedades da matéria? Propriedades gerais, funcionais e específicas. Pode falar aí em voz alta na sua casa mesmo. O povo vai olhar e falar assim, esse menino doido ou menina doida. Tá? Não tem problema, mas vai funcionar. Então, olha aqui. E quais são as propriedades gerais? E o que são propriedades gerais? Galerinha, propriedades gerais são propriedades comuns a todo e qualquer tipo de material. Propriedades gerais são propriedades o quê? Comuns a todo e qualquer tipo de material. Todo material tem, tá? Agora, propriedades funcionais são propriedades comuns a grupos de substâncias. Grupos de substâncias. Ou seja, nem toda matéria tem. São propriedades de grupos de substâncias. E as propriedades específicas são propriedades especiais. Essas propriedades são tão especiais que elas servem para diferenciar uma matéria de outra. Então, olha só, de novo. As propriedades específicas são tão especiais que a gente as utiliza para diferenciar uma matéria da outra. Então vamos embora aqui comigo.
Quais são as propriedades gerais? Massa. O que é massa? Quantidade de material, massa. E aí você vai lembrar o seguinte, que no sistema internacional de medida, a unidade de massa é o quilograma. Volume, também chamado de extensão. No sistema internacional de medida, o volume é dado em quê? Metro cúbico, tá? Tô colocando essas duas aqui porque é muito importante isso. Agora, pensa aqui comigo. Olha só, vamos supor que eu tenha eu tenho 1 quilo de açúcar e 1 quilo de sal de cozinha. Beleza? Eu tenho 1 quilo de açúcar e 1 quilo de sal de cozinha. Aí eu viro para vocês e falo assim, galerinha, olha aqui, ó. 1 quilo desse pozinho branco. 1 quilo desse pozinho branco. Os pozinhos tá tudo igual. Aqui tem 1 quilo, aqui também tem 1 quilo. Qual que é o açúcar? Qual que é o sal? Dá para eu diferenciar um do outro? Dá não. Eu não consigo diferenciar ou identificar o material pela sua massa. Ó, eu tenho ali 2 kg d'água. E no outro ali eu tenho 2 kg de álcool. Eu vi para você e falei assim, me fala qual que é o álcool e qual que é a água. Só pela quantidade de matéria, só pela massa. Dá para saber qual que é água e qual que é álcool. Somente pela informação de que é 2 kg de cada um? Não dá. Ou então pelo volume. 1 litro de um, 1 litro do outro. Não dá para diferenciar. Então, repare que as propriedades gerais, elas não são utilizadas para diferenciar um material do outro. Não são. As 3 mais importantes são essas. Massa, volume e inércia. O que é inércia? É a propriedade de um material permanecer em seu estado de movimento. Repouso ou em movimento, como diz na física, em movimento retilíneo uniforme, né? Inércia é a capacidade do corpo permanecer no seu estado de repouso ou de movimento. Quais são as outras propriedades gerais? Como eu disse, essas são as 3 mais importantes, as 3 que mais caem, tá bom? Agora e as outras? Impenetrabilidade. Impenetrabilidade, o que é isso? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não tem como 2 corpos ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Aí você fala assim, uma motinha, mas pera aí. Se eu pegar um copo de café, falando em copo de café, deixa eu dar um golinho aqui no cafezinho preto. Cafezinho e agora minha aguinha, né? Minha aguinha. Então olha só. Você tem uma xícara de café. Aí você vai lá e joga o açúcar. Aí você fala, a moda, e aí? Eu tenho café e açúcar no mesmo espaço. Quando você dissolve uma substância em um líquido, essa substância que você está colocando, ela vai ficar justamente o quê? Entre as moléculas desse material. Ela vai ocupar outros espaços e não os mesmos espaços que as moléculas da substância estão constituídas. É tanto que se você encher a xícara na boca, se você jogar uma colherzinha de açúcar, você vai perceber que o volume vai o quê? Aumentar. Ou seja, você vai perceber que o açúcar está ocupando um outro espaço. É tanto que o volume aumenta. Então, impenetrabilidade. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade. A matéria pode ser dividida em pedaços cada vez menores. Até chegar num limite que não é o átomo, viu? É um limite em que as propriedades daquele material é mantido. Divisibilidade é uma propriedade geral e essa propriedade diz respeito a quê? A matéria pode ser dividida em pedaços cada vez menores até chegar na última e menor porção da matéria que mantém as suas características, tá? Elasticidade. A matéria pode ser deformada e voltar ao seu estado normal. Então, ó, você deforma, ela volta. Ó, aqui você nem percebe direito, né? Mas se você pegar, por exemplo, uma liguinha de dinheiro, deforma e ela volta. Então isso é elasticidade.
compressibilidade. A matéria pode ser comprimida, ou seja, ela pode diminuir de volume. Aí eu te pergunto, eu tenho material sólido, líquido e gasoso. Qual desses três estados apresenta maior compressibilidade? Ou expansibilidade, que é o contrário. Qual dos três estados? Gasoso. O estado gasoso ele possui maior propriedade de compressibilidade. Maior do que o líquido, maior do que o sólido. O material sólido ele é praticamente incompressível. Tá? E indestrutibilidade. O que é indestrutibilidade? A matéria não pode ser destruída. Ué, professor, e se eu pegar o papel e pôr fogo no papel, eu não estou destruindo o papel? Não, gafanhoto. Você não destruiu o papel. O papel, a gente diz que o papel sofreu uma transformação química. Era papel, agora virou o quê? Cinzas e gás carbônico, vapor d'água, tá? Então, a matéria não pode ser destruída, mas pode ser transformada. Show de bola, show de bola. Tem uma outra propriedade também, nem coloquei aqui não, que o pessoal chama de descontinuidade. Todo material ele é descontínuo. Por mais compacto que seja, tá? A matéria possui o quê? Descontinuidade material, tá? Ela não é matéria em toda a sua extensão, não. Lá no microscópio, você percebe o quê? Descontinuidade material, viu? Agora, propriedades funcionais. Gente, propriedade funcional diz respeito às funções químicas. Então, por exemplo, as principais funções aqui para nós: ácidos, bases e sais. Toda substância é ácida? Não. Você tem um grupinho de substâncias que são ácidos. Todo material é básico? Não. Você tem um grupinho de substâncias que são básicos. Toda substância é sal? Não. Você tem um grupinho de materiais que são sais, que são óxidos, que são éteres, que são ésteres, que são ácidos orgânicos. Então, propriedade funcional diz respeito às funções químicas. Detalhe importante. Os ácidos são azedos. As bases são amargas ou adstringentes. E os sais são salgadinhos. Só que o sal que a gente mais conhece é o cloreto de sódio, que é o que a gente come no nosso dia a dia. Bicarbonato de sódio, né? Quando a gente está com azia. Que azia? O que é azia? Queimação no estômago devido ao quê? Excesso de produção de ácido clorídrico. Aí a gente toma bicarbonato de sódio para diminuir a azia. Bicarbonato de sódio é também um sal. E ele é salgadinho, beleza? Agora, vamos para as propriedades específicas. Então, ó, repeteco. Propriedade geral, comum a todo e qualquer tipo de material. Eu utilizo propriedade geral para diferenciar uma matéria da outra? Não. Propriedade funcional é propriedade comum a grupos de substâncias. E propriedades específicas são propriedades especiais. Essas aqui eu posso utilizar para diferenciar uma matéria da outra. E as propriedades específicas são divididas em três: organolépticas, físicas e químicas. Então, ó, propriedade específica dividida em três: organolépticas, físicas e químicas. O que são propriedades organolépticas? São aquelas propriedades que dizem respeito aos nossos 5 sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Não é isso? Então, por exemplo, sabor. Sabor diz respeito ao nosso paladar. Sabor é uma propriedade organoléptica. Agora, olha que interessante. Vamos voltar naquele primeiro exemplo que eu dei aqui, ó, do sal e do açúcar. Eu tenho ali 100 gramas de sal, 100 gramas de açúcar. Com base somente na massa, eu consigo diferenciar o que é sal e o que é açúcar?
Não, porque é tudo 100 gramas. 100 gramas, 100 gramas. Agora, experimenta o carinho ali, ó. Docinho. Açúcar. Salgadinho, salgadinho. É o cloreto de sódio. Então eu consigo diferenciar o açúcar do cloreto de sódio usando o quê? O paladar, pelo sabor. Então eu consigo diferenciar esses materiais utilizando propriedades específicas. Nesse caso, a organoléptica que eu utilizei. Tá? Cor diz respeito ao nossa visão. Né? Então, por exemplo, eu consigo diferenciar o ouro da prata pela cor? Consigo. Brilho também está relacionado à visão. Som, audição. Alguns materiais, quando você bate, você percebe que ele tem um som diferente. Né? Odor, cheiro. Né? Então eu consigo identificar determinados tipos de materiais pelo cheiro. E um material pode ser liso, pode ser áspero. Isso tem a ver com o quê? Com o tato, tá bom? Então, propriedades organolépticas são aquelas propriedades que estão relacionadas aos nossos sentidos. Agora preste atenção. Eu vejo muita gente falando isso de forma errada. Tem muita gente, inclusive tem livros, né, materiais escritos, que fala assim: propriedade organoléptica, visão, audição, paladar. Não, gente, isso não é propriedade organoléptica. Isso são os nossos sentidos. A propriedade é isso aqui, ó. Propriedade. Essas propriedades estão relacionadas aos nossos sentidos. Não são os nossos sentidos que são as propriedades organolépticas. Beleza? Show de bola. Propriedade química. Vou passar para essa aqui que é mais fácil, mais curtinha. Propriedade química tem a ver com reatividade química, ou seja, capacidade que uma matéria tem de reagir e ser transformada em um outro tipo de material. Lembra, nós temos fenômenos físicos e fenômenos químicos. O que é um fenômeno químico? É aquele que altera a natureza da matéria, ou seja, era uma substância e agora é outra substância. Fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza da matéria, tá? Então, as propriedades químicas diz respeito à capacidade que uma matéria tem de se reagir ou reagir com outra substância e ser transformada em outro material. Olha que interessante. Fique esperto, viu? Fique esperto, fique esperto. Se você pegar uma garrafa de vinho e deixar essa garrafa de vinho aberta, o vinho vai oxidar. Ou seja, esse vinho vai reagir com o oxigênio e vai oxidar. Aí o álcool que está lá dentro vai reagir e vai virar vinagre. Tá? Então de vez em quando cai isso aí em provas, beleza? Então o vinho em contato com o oxigênio vira vinagre. Isso é característica do vinho. Se você deixar uma garrafa de cachaça aberta, uma garrafa de uísque aberta, ela não vai virar vinagre. Isso é característico do vinho, beleza? E propriedades físicas que estão relacionadas àquelas coisinhas que a gente chama de constantes físicas da matéria. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade. Em uma próxima aula eu vou falar mais detalhadamente dessas propriedades aqui, ó. Quando a gente estiver falando sobre mudança de estado físico, tá? Aí nós vamos estar falando sobre temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Vai ter uma aula aqui específica só sobre densidade. Então nós vamos detalhar mais, tá bom? Mas vamos a essas coisas aqui, ó. A essas outras propriedades. Condutividade elétrica. Alguns materiais são capazes de conduzir eletricidade, outras não. Metal é bom condutor de eletricidade. Metal é bom condutor de eletricidade. Dureza! O que é dureza? Gente, cuidado com dureza e tenacidade. Cuidado com dureza e tenacidade. Escrevam aí. Hashtag OBS. Escreva aí, ó. Escreva. Hashtag OBS que eu vou ditar. Escreve. Dureza é a resistência ao risco. De novo. Dureza é a resistência ao risco. Tenacidade é a resistência
a choque mecânico, pancada. Dureza, resistência ao risco. Tenacidade, resistência a choque mecânico, pancada. Por exemplo, quando... Aqui! Eu quero pegar você aí, você acabou de escrever aí. Você tá com o papel e o lápis. Aí você passou o lápis no papel. Quem foi? Eu te pergunto melhor. Quem é mais duro? É o lápis, o grafite lá, ou a grafita? Ou o papel? Quem é mais duro? Eu disse que dureza é a resistência ao risco. Aí você vai pensar o seguinte: aquele que arranca pedaço do outro é mais duro. Como é que é? Aquele que arranca pedaço do outro é mais duro. Na vida também é assim. Na vida é assim também, não é verdade? Existem aquelas pessoas que são mais duras. Essas pessoas mais duras, elas acabam arrancando pedaço do outro. Ou seja, acabam machucando o outro. Então quando você passa o lápis no papel, quem é que arranca pedaço do outro? O papel. O papel arranca pedaço da grafita. Então o papel é mais duro. Beleza? Se você chega aí, por exemplo, você menina, chega aí no seu namorado e dá aquele abraço de unha. A unha chega a ficar cheia de pele. Eu te pergunto, quem é mais duro? A unha ou a pele? A unha. Porque a unha foi quem arrancou pedaço do outro. Diamante, galera. Diamante é o material mais duro que nós temos aí na natureza, tá? Diamante é o material mais duro que nós temos aí na natureza. Se você pegar o diamante e passar numa barra de ferro, o diamante vai arrancar pedaço do ferro. Então, o diamante é mais duro que o ferro. Mas se você pegar diamante e uma barra de ferro e bater um no outro, o diamante vai espedaçar. Então a gente vai dizer o quê? Que o ferro é mais tenaz. O ferro é mais tenaz. E o diamante é mais duro. Então lembre, dureza é a resistência ao risco. Aquele material que consegue arrancar pedaço do outro é mais duro. Numa pancada, aquele que espedaçar é menos tenaz. O que mais? Maleabilidade. Maleabilidade é a capacidade de transformar o material em lâminas. Lâminas. Aí eu te pergunto, que tipo de material que é fácil de virar lâmina? Metal, né? Ductibilidade. Ductibilidade, capacidade do material se transformar em fios. Beleza? E existem várias outras propriedades físicas, como calor específico, tá? Isso aí a gente vai falando ao longo de outras matérias, belezinha? Então, ó, beijo no coração, não se esqueçam. Propriedades da matéria são 3. Propriedades gerais, propriedades funcionais, propriedades específicas. As propriedades específicas são 3. Organolépticas, físicas e químicas. É isso aí. Só na caixa. Dá o like, compartilha, beleza? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. E vambora! Printou!